E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Então, no último vídeo, pessoal, começamos a falar da nossa aposentadoria por incapacidade permanente, não é isso? Então, já vimos ali as ideias básicas, questão de carência, questão dos beneficiários, e hoje a gente vai dar continuidade aqui na nossa hashtag 91. Então, se você não viu, volta lá, assiste para já engatar esse vídeo junto, tá? Já estamos chegando aí em 100 vídeos, tá, pessoal? Então já caminhando aí para a parte final do nosso curso aí de previdenciário, visando esse concurso do INSS. Então vamos lá. Salário de benefício, né? Pessoal, já falamos muito aqui da fórmula de cálculo de salário-benefício, né? Isso, toda hora eu estou projetando isso aqui para marretar na cabeça de vocês não esquecerem de jeito nenhum, né? Vale a pena eu ler isso aqui de novo? Não, né? Ah, professor, então eu não me lembro. Vai lá na aula de salário-benefício, tá? Tem uma aula só de salário-benefício. Vai lá e assiste porque é importante. Vamos resumir isso aqui que a gente já viu? Eu vou pegar o quê? As competências de julho de 94 em diante. Ou depois dessa data, se não tiver nessa data. É isso? Vou fazer o quê? Atualização monetária dos valores, vou pegar 100% das contribuições, toda ela, e vou tirar a média aritmética simples. Aí ele vai me dar o quê? O salário-benefício. É isso que a pessoa vai receber? A gente já viu que não, né? O que a pessoa vai receber é o quê? É a renda mensal inicial. Então a gente fez essa média, chegamos no resultado e agora a gente vai aplicar aqui na tabelinha lá da renda mensal inicial, que a gente também já viu isso aqui, né, pessoal? Mas vamos lá, recapitulando. Lembrando que depois de 2019, da reforma da Previdência, a gente vai ter o quê? Uma divisão que a gente não tinha antes. Então a gente vai ter a aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária e vai ter a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Então essa definição, pessoal, ela vai ser importante, porque ela vai impactar naquilo que vai para a mão da pessoa. Então a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ele vai ser mantido o que a gente acabou de calcular aqui, né? Então mantém o 100% salário-benefício. Já no caso de não acidentária, a gente vai para a regrinha nova aí que foi trazida pela emenda constitucional 103, não é isso? 60% salário-benefício, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos de contribuição no caso dos homens e de 15 anos no caso das mulheres. Então eu consegui enquadrar isso aqui, ela é muito importante porque vai influenciar na fórmula de cálculo. Perigosíssimo isso em questão, tá? Então é ficar bem atento ali no enunciado e acompanhar ali a assertiva para não cometer nenhum erro, tá? Então vamos lá, pessoal. Seguimos, olha só, aqui tem uma questão bem interessante, pessoal. O que acontece aqui? Antes da gente continuar, eu já vou projetar e vocês vão entender por quê. Antes da emenda 103 de 2019, não existia essa divisão. Era só aposentadoria por invalidez, com a renda mensal de 100% do salário-benefício. O que acontece aqui depois de 2019? Nasce essa divisão. E muita gente estava questionando a constitucionalidade disso aqui. Porque, veja bem, pessoal, a pessoa está incapaz permanente. É o momento que ela mais precisa. Muito provavelmente ela já tem uma certa idade, tá? Pelo menos a maioria. E aí ela está num momento de dificuldade, de necessidade. Você vai aplicar essa diminuição, já que antes de 2019 era 100%, então muita gente questionou isso, a constitucionalidade desse dispositivo. E aí quando a gente fala de constitucionalidade, a gente vai ter que ir lá no STF, não é isso? E esse assunto foi parar lá no STF e ele decidiu no tema 1300 o seguinte, ó. O tribunal, olha que foi bem dividido, tá? Por maioria, apreciando o tema 1300 da repercussão geral, letra A, deu provimento ao recurso extraordinário para reformando o acordo de origem, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se a condenação no ânus da sucumbência. B. Não fixou honorários recursais diante do provimento do recurso. C. Julgou prejudicado os embargos de declaração oposta contra o acordo que reconheceu a repercussão geral. E D. Fixou a seguinte tese. Aqui, olha que importante para a gente. Ó. É constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos fixados pelo artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3, da emenda constitucional 103 de 2019, para os casos em que a incapacidade para o trabalho seja constatada posteriormente à reforma da Previdência. E aí ele segue tudo nos votos do relator. Então o que ele está dizendo aqui? Que
essa aplicação de cálculo ela é constitucional, tá? Ela não é ilegal, não é inconstitucional, desde que eu vou aplicar essa fórmula de cálculo que para os casos em que a incapacidade seja constatada após a data da reforma. Então, constatou que a incapacidade se deu antes da reforma, ok, regra antiga. A regra antiga era o quê? Tudo 100%. Constatou que a incapacidade se deu depois da reforma, se for uma incapacidade não acidentária, eu vou ficar prejudicado, eu vou para a regra nova. Então, tudo certinho. Deu para entender? Tranquilo, pessoal? É mais um temazinho aqui que é importante ali. A gente pode ser surpreendido. Quando vem assim no edital, jurisprudência, aí é isso aqui, pessoal. É com esse tipo de coisa que a gente tem que lidar e tem que tomar cuidado. Data do início da aposentadoria por invalidez. Tá? Quando for precedida de auxílio-doença, dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. Quando não for precedida de auxílio-doença, vamos ter duas divisões. Para o segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorreram mais de 30 dias. E para os demais segurados, a contar do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Repare que o empregado ele sempre vai ter um tratamento diferenciado ali, porque ele está linkado, vamos botar assim, linkado na empresa, não é isso? Então, bastante cuidado. E tomem cuidado aqui também. Ó. A aposentadoria por invalidez ela pode vir precedida de um auxílio-doença ou não, tá? A pessoa pode ter um acidente, pode ter uma enfermidade e ele sair da condição de ativo para invalidez direto, mesmo sem passar pelo auxílio-doença. Então não é obrigado a passar pelo auxílio-doença ou pelo auxílio por incapacidade temporária, tá, pessoal? Aqui auxílio-doença, na Lei 8.213, ele ainda trata como auxílio-doença, a gente já sabe que é a mesma coisa, a gente não precisa se preocupar com isso. Vamos lá, vamos para mais dois detalhezinhos importantes para a gente. Ó. Durante os 15 dias de afastamento, durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Então sempre, é o que eu falei, o empregado ele sempre vai seguir um caminho um pouquinho diferente, porque ele tem na frente dele a empresa. Então aqui no caso de invalidez, os primeiros 15 dias é da empresa. Afastamento da atividade. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive quando precedida de auxílio por incapacidade temporária, fica condicionada ao afastamento do segurado de todas as suas atividades. Pessoal, vamos colocar aqui faz tempo, né? Colocar um IPC, importante pra caramba. Aí o que você vai fazer? Você vai botar assim, ó, observação, e vai escrever assim, para você não esquecer nunca, porque isso cai em prova. Aposentado por invalidez não pode trabalhar. Ó, aposentado por invalidez não pode trabalhar. E o cara da aposentadoria programada pode trabalhar? Pode. Aposentadoria por idade pode trabalhar? Pode. Aposentadoria por tempo de contribuição pode trabalhar? Pode. Aposentado por invalidez? Aposentado por invalidez não pode trabalhar. Se ele trabalhar, o que acontece? Corta o benefício. Perde o benefício, tá? Aposentado por invalidez não pode trabalhar, tá, pessoal? Vamos ficar bastante atento nisso. Acréscimo de 25%, pessoal. Isso aqui é chamado de auxílio acompanhante. Olha só que coisa interessante. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, observada a relação constante do anexo 1 do regulamento. E já vamos conhecer aqui o anexo, tá? Mas a gente tem três situações aqui bem interessantes envolvendo esse auxílio acompanhante de 25%. Olha a primeira delas, ó. Devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Caramba, olha só, ele pode ultrapassar o teto do regime geral. Tá? Aí aqui já é mais um IPC para você deixar uma anotação assim destacada. Aí você pode botar assim, ó, pode ultrapassar o teto do regime geral. 2 pontos. O auxílio acompanhante de 25% e a remuneração do salário maternidade. Lembra? Já estudou isso aí lá atrás. A remuneração do salário maternidade também pode ultrapassar o teto. São 2 casos em que a gente vai ter um pagamento acima do teto do regime geral. Tá? Vamos lá. 2, ele é recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Reajusta a origem, reajusta o acréscimo. 3, o acréscimo de 25 cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte.
Aqui é uma questão até um pouco de lógica, né, pessoal? O auxílio acompanhante é porque ele necessita ali de um enfermeiro, necessita de alguém para cuidar dele. Então ele morreu, virou pensão, isso não quer dizer que vai passar os 25 lá para a pessoa cuidar da pensão, para pensionista lá, para o assistente cuidar da pensionista. Não faz nenhum sentido, tá? Então aqui a gente fala que ele é intuito persona, né? Então ele é direcionado ali à pessoa que está recebendo. Ele morreu, o 25% morre também, a aposentadoria convertida em pensão, e o pensionista vai gozar lá da sua pensão por morte, tá? Vamos lá, seguimos. E aí, pessoal, olha só, ele fala que está aqui, que vai ter direito a esse acréscimo quem tiver com algumas das situações previstas no anexo 1 do regulamento, que a gente já viu as regras básicas. Agora, qual vai ser essas situações que estão lá no anexo 1 que vai dar direito a ele ao benefício? Ó. Cegueira total. 2, perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta. 9 ou superior? Acho que é tudo, hein? Acho que é tudo, não é tudo, é tudo isso aqui. 3, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores. Repare a gravidade da situação para o cara ter direito a esses 25%. 4, perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível. 5, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível. 6, perda de um membro superior e outro inferior quando a prótese for impossível. 7, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social. 8, doença que exija permanência contínua no leito. 9, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Repare que é pesado as hipóteses, né? Então veja como é difícil ter direito lá a esses 25%, tá? Então essas são as 9 hipóteses do anexo, tá? Então não é só chegar e falar, eu quero ter direito. E quem vai verificar isso aqui? Quem vai fazer essa checagem lá no dia lá da perícia? O perito do INSS, tá? Seguindo, pessoal, o aposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado as condições para concessão de isenção, será submetido ao exame médico pericial, quando necessário, para apuração de fraude. Então, a gente vai ver que tem as hipóteses de isenção, que a pessoa não precisa fazer exame, mas houve suspeita de fraude, houve denúncia, a pessoa pode ser chamada a qualquer momento para chegar lá e prestar esclarecimento, tá? Para verificação da real condição daquela pessoa. Seguimos, atendimento domiciliar ou hospitalar. Aqui a gente tem uma coisa também muito interessante que pouca gente sabe, pessoal. O atendimento domiciliar e hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldade de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, lhe impuser ônus desproporcional e indevido. Como que vai funcionar isso aqui, pessoal? O segurado não pode ir lá no INSS. Então o INSS vai ter que ir até o segurado, tá? Exemplo, uma pessoa está internada, ela requer o auxílio-doença. Se ela está internada no hospital, ela não pode ir para o INSS. Então ela vai entrar com o requerimento de auxílio-doença e vai solicitar que a perícia do INSS venha fazer essa verificação junto a ela, da sua incapacidade. Então ela não podendo ir lá, o INSS é que tem que ir até a pessoa. Então uma regra muito importante que pouca gente sabe e se dá conta disso daqui, tá, pessoal? Então a gente pode dizer que a gente fechou aí a nossa segunda parte de aposentadoria por incapacidade permanente. Como eu falei, se você não viu a primeira, volta lá na primeira, tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida? Comenta aí. Não ficou? Achou legal? Comenta aí também e já se prepara para a terceira parte, tá bom? Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Até o próximo vídeo.